Estamos de volta agora falando sobre um estudo recente que identificou 2 anticorpos específicos contra a Covid-19 no leite materno produzido por mulheres que receberam a vacina contra o coronavírus. Por isso a gente conversa agora com a ginecologista e obstetra, a doutora Carolina Curti, que está conosco. Curti ou Curci? É assim que se fala, doutora? Bom domingo para você. Olá, Patrícia, um excelente domingo para todos vocês. É Curci, Carolina Curci. Tá certo, obrigada, doutora. Então vamos começar falando um pouco mais sobre esse estudo. O que ele revelou, doutora? Então, foi um estudo, eu quero chamar a atenção para todas as pessoas, que foi um estudo com a vacina da Pfizer, tá? Então, não é a vacina que nós estamos aqui no Brasil recebendo, que é a Coronavac e a do Butantan, né? Então, esse estudo foi realizado de dezembro de 2020 a janeiro de 2021, com 85 mulheres. Então, o que os pesquisadores fizeram? Eles primeiro dosaram no leite antes da mulher receber a vacina e constataram os níveis GA e GG. Depois as mulheres receberam a primeira dose. Aí eles começaram a dosar com 4 semanas, 5 semanas, 8 semanas e foi sucessivamente, tá? O que eles constataram de importante que traz aí pra gente uma esperança, um outro olhar, né? Que é isso que a gente está precisando nos dias de hoje, com o que a gente está passando, né? Que logo na primeira dose, 62% das mulheres já apresentavam os anticorpos para o Covid-19. E ao final da segunda dose, chegou a 97% da presença dos anticorpos. Isso no leite ou no organismo dessas grávidas? Não, no leite. Tá. Tá? Então, foi um estudo com uma amostra ainda considerada pequena. Eu acredito que esse estudo ainda vai ter o desdobramento, porque o que a gente precisa avaliar? A curva do IgG que fica no recém-nascido, né? Então, se ele vai permanecer com esse IgG, se o organismo vai conseguir manter essa produção de IgG. A gente sabe que tem uma curva de produção e depois fica descendente, né? Decrescente, desculpa. Então, isso que eu acredito que esse estudo aí trouxe bastante esperança para a gente, que a gente sabe que é uma coisa que é crônica, que a gente está enfrentando por tudo isso, e ter uma esperança dessa, poxa, eu vacino uma paciente, uma mulher, e eu vou conseguir a imunização em duas, e se for gemelar, em 13, e assim sucessivamente, né? Então, a gente reforça com esse estudo a importância do aleitamento materno, a questão dos anticorpos que você passa para o seu bebezinho, né? Então, isso é muito importante. Doutora, esse estudo também garante que esses anticorpos que são levados, né, através do leite materno garantem, de fato, a proteção desse bebê? Realmente esses anticorpos são absorvidos pelo organismo do bebê e que tipo de proteção isso gera na criança, já que a gente sabe que o coronavírus, a Covid, se trata de um vírus muito agressivo, né, doutora? Poder já te dar de bate-pronto, mas assim, ainda não, a gente não pode concluir isso. Pela leitura crítica do estudo, a gente ainda não pode concluir essa proteção para os bebezinhos, né? E, em contrapartida, a gente fica feliz, porque acredito que você já deve estar sabendo, agora a gente recebeu que a gente pode encaminhar as gestantes e as puérperas para estar recebendo, só que agora, no nosso caso, a Coronavac, a vacina do Butantan, né? Porque ela tem o mesmo tipo de ação no nosso organismo, Patrícia, do H1N1, né? Então, por ser de modelos diferentes de fazer a nossa proteção contra a doença, foi liberada a questão da vacinação para a gente poder passar para as grávidas e para as puérperas. Mas a gente ainda não tem um estudo assim como o da Pfizer para comparar, olha, quantos porcentos de bebezinho que tiveram a amamentação com mães vacinadas tem a proteção contra o novo coronavírus.
Doutora, que esse estudo, reforçando, né, foi feito com a vacina da Pfizer. Os resultados podem ser diferentes com outros fabricantes? Sim, por conta que a gente precisa entender como é que faz o mecanismo da Pfizer. Ele dá a imunidade para a gente através de uma parte do vírus, né, que não é deletéria, só faz a gente produzir os anticorpos contra a doença, né? Então, e a gente precisa entender, e as novas variações que vieram do Covid, né? Será que vai ser efetiva? Eu acho que é o primeiro estudo que vem abrir aí grandes novidades para a gente, vai acalmar muitas mães. Você já pensou, você como mulher que está na pandemia, postergando o sonho da maternidade, você saber que você pode receber vacina, que você não vai postergar esse sonho da maternidade? Eu acho que isso, Patrícia, é o que mais dá um acalanto para o nosso coração como médica. Então, eu acho que isso que é muito importante. É justamente nesse assunto que eu queria entrar com a senhora, porque o Ministério da Saúde recomendou recentemente, né, que, se possível, as mulheres adiem o sonho da gravidez, né? Então, você imagina você ali sonhando em ter o filho mais um ano, de repente, porque no ano passado isso já foi indicado ali no início da pandemia, e agora que vem a vacinação, o Ministério da Saúde reafirmando, né, esse aviso às gestantes. Mas qual que é a mensagem que a gente pode passar para as mulheres que já estão esperando por esse bebê, num momento delicado, momento de pandemia, momento de muito medo, não é, doutora? Dessas mulheres de contraírem a doença e de alguma forma trazerem algum risco para a sua saúde, para a sua gestação, para o seu bebê? Assim, Paty, a gente precisa voltar lá no comecinho da pandemia, né, quando todo mundo estava com os cuidados redobrados, né? A gente usava máscara full time, não tirava para nada. O marido, quando chegava em casa, ou a mãe, ou a vizinha, quando ia até em casa, a gente sempre fazia o quê? Primeiro troca a sua roupa, se limpa e depois chega na gestante. Gestante, eu costumo brincar que as minhas gestantes eu ponho num potinho, né? Então agora a gente vê que tá para sair a lei, faltando só a assinatura do presidente, falando que todas as gestantes têm que ser home office, né? Eu acho que isso que é importante da gente orientar, né? Então, e eles estão pedindo vacinação para gestantes que estão em maior exposição de risco, né? E essa questão do home office. Então, primeiro de tudo, Paty, vamos fazer de novo, reforçar que todo mundo use o álcool, lave as mãos. A gente acabou esquecendo, a gente acabou diminuindo. E sempre, claro, se puder, ficar em casa e proteger essa gestante. Caso essa gestante tenha contaminação, a gente vai avaliar o quadro clínico dela pelos sintomas. Se ela está tendo um grupo de sintomas mais leves, um grupo de sintomas mais moderados ou um grupo de sintomas mais importantes, mais agudos. Eu mesma, em quase 2 anos, né, que a gente vai fazer da pandemia, 1 ano e meio, eu estou com a minha primeira gestante na UTI, entubada, lutando aí pela vida e gestante de gemelar. Então, você imagina a nossa responsabilidade como obstetra, o nosso suporte emocional que a gente tem que dar para essa família, né? Então, isso é muito importante, Patrícia. É tocante. Doutora, vamos lá, a gente fala aqui sobre a possibilidade. Sabemos que as mulheres grávidas que já fazem parte do grupo de risco já estão recebendo a vacina, né? Indígenas, quer dizer, quem está dentro daquele primeiro grupo de risco, que já foi né, aquela seleção que foi feita pelo Ministério da Saúde, se estiver grávida, pode receber a vacina. São mulheres que estão sendo vacinadas. Não estão sendo vacinadas nesse momento mulheres simplesmente gestantes, né? Sem nenhuma comorbidade ou que não estejam no grupo de risco. O que está faltando, doutora, para essas mulheres receberem a vacina? Já existe segurança de que essas mulheres podem receber as vacinas que estão sendo utilizadas aqui no Brasil? Estudos, análises que garantam a segurança? Porque tem muita mulher que pensa também assim: a hora que for liberada a vacina, não sei se vou tomar, tenho medo ainda, né? Se isso vai me fazer bem, se vai fazer bem ao bebê, já que a gente está falando de uma doença muito nova, estudos muito recentes, e a gente sabe que as grávidas estão nessa situação, né? Vai ou não vai, recebo ou não recebo, e quando
vou ter a possibilidade de receber uma vacina? Então, por que começaram com a questão do grupo de risco, Patrícia? Porque, assim, a gente tem que entender que é tudo muito novo. Você colocou muito bem, né, na reportagem, porque é tudo muito novo, né? Então, a gente tem ações semelhantes. A vacinação do H1N1, que a gente recebe todos os anos, é uma coisa que a gente já tem estudos comprovados, a gente tem medicina baseada em evidência, a gente tem toda uma certeza que não vai atrapalhar essa mãe e esse concepto, certo? Quando a gente fala da vacinação do Covid, a gente não tem ainda essa estatística de comprovar, olha, você pode tomar tranquilamente, e aí também tem o que a gente está percebendo, né, Patrícia? As pessoas tomam a vacina e falam, estou vacinada, e aí diminuem os cuidados com essa questão de álcool, com essa questão da máscara e tudo mais. Então, para gestante, na gestação, a gente sempre pensa assim, risco e benefício. O que é melhor? Essa mulher que está gestante, do grupo de risco, é melhor ela tentar ser vacinada e tentar essa proteção, mesmo a gente sabendo que não é 100%, né? Então, isso a gente tem que avaliar sempre o risco-benefício. É melhor que a gente proteja essas mamães que estão expostas aos fatores de risco do que a gente continue com elas sem a vacina. Entendeu? E tudo americano tinha uma amostragem que tranquilizou que também não teria efeito, mas também não foi com a Coronavac, não foi com a vacina do Butantan. Então a gente não pode só replicar o que a gente aprende lá fora, replica na medicina aqui, entendeu? Então eu acho que é isso que a gente precisa, de os estudos observacionais, para a gente poder comparar o grupo de mulheres que tomou vacina contra o grupo de mulheres que não tomaram a vacina. Teve alguma alteração? Teve algum efeito colateral? Teve alguma coisa, entendeu? É isso que a gente precisa comparar. Bom, e esse estudo, né, doutora, também sobre o leite materno, né, a possibilidade de mulheres vacinadas, né, passarem os anticorpos contra o coronavírus pelo leite, é como você já apontou aqui, é mais uma mensagem que reforça a importância do leite materno, de como é o canal, a ligação mais intensa da mãe, não só de nutrição, de proteção. Eu me lembro bem, né, na minha época aí de aleitamento, uma gotinha ali, a gotinha de ouro, né, para muitos bebês, principalmente como você falou aqui, bebês de UTI, bebês prematuros. Então, que alimento riquíssimo, fonte de nutrição e agora a proteção que pode vir para uma doença muito, muito perigosa, né, doutora? O aleitamento, eu sou uma apaixonada de amamentação, né, Patrícia? Eu acho que o leite materno, acho que tem que ser super divulgado, porque ainda tem muitas mulheres que abandonam, a gente sabe que é difícil. A gente não tá falando, né, Patrícia, que vai ser um mar de rosas, não, tem o período da adaptação. Tem o período da adaptação, tem o período das dúvidas, né, então assim, mas a gente vê, vários estudos foram feitos, Patrícia, inclusive foi feito de uma nota relação do aleitamento materno até com crimes, para você ter noção. E ela estudou uma penitenciária e aí ela comparou que os presos, né, os presidiários que cometiam os maiores delitos tinham a falta do aleitamento materno. Então, essa questão da presença da mãe, esse laço do carinho, essa criação do laço de amor, isso é muito importante. Isso é uma das coisas que a gente pode falar dentro da psicologia, dentro de como que molda o ser humano, né? Essa questão da amamentação, a importância dessa amamentação, né? E a gente sabe que o sistema imunológico do bebê, isso também já foi comprovado, várias crianças que compararam, crianças que amamentaram, crianças que não amamentaram, tem menos rinite, menos quadros alérgicos, menos a questão de alteração imunológica. Então, isso é muito importante. O aleitamento materno é a gente fala, não existe leite fraco, né, Patrícia? Acho que existe essa dificuldade da gente amamentar, mas não existe leite fraco. Não, imagina, elemento riquíssimo, né? E ligação maravilhosa entre mãe e filho, filha, enfim, como for.
Doutora, obrigada pela entrevista. A ginecologista e obstetra Carolina Cursi falando ao vivo com a gente aqui no Band News TV e trazendo informações riquíssimas para as gestantes nesse momento de pandemia. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Parabéns pela reportagem. Falar com as mulheres, a gente sente como que elas se sentem acolhidas com uma reportagem dessa que traz esperança para todas as mamães e os bebês. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Obrigada, doutora.